Lá, 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 esse é o job. Assim, acho que é uma Solution breve. Apps aqui. Não, Hã? já tá em aberto. Não, acho que não. Acho que não. Ah, não sei, é verdade. É porque eu Mas não vamos tava. lá. Então, aí, o que, que eu capturei aqui, né? Aqui explica a empresa. Aqui já fala um pouco melhor, assim, das atribuições. Porque aqui fala assim, nas entrevistas lá deu pra pegar algumas coisas. Então, acho que essa parte aqui de ter relacionamento com o cliente presencial e virtual, tranquilo. Aí, tá vendo aqui ó, essa parte? Precisa conhecer profundamente os produtos. Ah, Quando eu falo dos produtos, eu tô entendendo que são as culturas, certo? ele não foi específico aí, ó. Incluindo importação e exportação. Essa, Ah, essa aqui é uma parte que eu quero depois explorar com você, assim, em termos de processo. Adiantamento a produtos rurais via CPR, física e isso compra aí de tá de produtos. boa, né? Hã? Isso aí tá de boa. Isso é crédito. Crédito rural, certo? Crédito rural que você pega com a garantia da produção. Tá. Aí nesse caso aqui é só produção. E compra e venda de produtos. É os contratos. É contrato futuro, esse tipo de coisa. É o contrato que é feito. Tá. Que é o Por ser que. produtos, então é isso. Precisa conhecer profundamente os produtos. Então, quando você falou que seria outras commodities, cara, aí não tá falando, cara, Não, não tá. commodity, Não tá, mas produto rural é só três. o gerente lá falou que eles fizeram um piloto com metal e tal. E aí eles Ah, estão entendi. analisando, no caso da trade, não só operar com um produto agro. Ah, sim. Aí tem um outro, né? Porque senão. Entendi. Mas beleza. Por enquanto é o dia a dia de trade de commodity, de soja. Algodão, milho, trigo, que seja. Commodity. Atuará em comitês seniors para apontar riscos e apresentar seus indicadores. Cara, quando você opera, quando você mexe, você está mexendo com o trade, o maior risco que você tem é de você não receber o produto. Você está falando de físico, né? Então, qual que é o risco? Ah, não está chovendo, o cara não plantou, ou o cara pegou o dinheiro Desviou, e né? comprou uma caminhonete. Não, entendeu? Eu estou querendo pegar meu dinheiro e quero fazer, enfim, quero fazer o meu plantio. Aí você vai lá e o cara não tem, comprou um produto de insumo e tal. Então, por isso que, para mitigar esse risco, o pessoal usa muito o termo barter, né? Tipo, olha, eu vou te dar o dinheiro, mas desde que A eu produção você me tenha entrega. vinculado. Não, desde que tenha uma nota de compra. Né? O barter, o que é o barter? É o cara pegar dinheiro, em vez do cara ir no mercado e sair comprando, o cara, por exemplo, quando você está na revenda, a revenda te dá o produto. Isso é um crédito, é barter isso. Né? E o banco, eu como banco, eu dou dinheiro, eu não vendo produto. Mas aí como é que eu faço isso? Então me vê aí a nota fiscal ou enfim, alguma garantia que está dizendo que ele está comprando esses produtos. Então como é que eu mitigo risco de eu não receber? Primeiro é ver se o cara comprou os produtos. Né? Então, entender desse brick. Tá, então beleza. Você tem aqui lá na nota da AgroGalaxy. Vamos usar um quebrado aí. Não. Se o cara apresentar a nota do AgroGalaxy, certeza que ele vai plantar. Não tá nem entregando produto. E aí, então, assim, qual que é o risco da trade? Do físico. Aí voltando, falando sério. Como é que a gente mitiga isso? Sabendo se o cara se é um bom produtor, lá, conhecendo a região, o cara vai plantar no Goiás, lá nas pedreiras de Pirinópolis. Não, ali não planta, entendeu? O cara planta em Rio Verde, na região assim assado, lá em Jataí, lá. Opa, ali é um polo de produtividade, terras consolidadas. Então, você vai mitigando. Peraí, são terras de longo cultivo, é área de abertura, fudido, não... É Risco risco alto, pra né? caramba. Risco alto. Pode fazer também uma espécie de checklist, né, Vinícius? É checklist, mas isso é um checklist, na verdade. Tá. Então, estou falando em termos de risco, né? Uhum. Então, análise de crédito para fazer uma trade, quando eu vou dar dinheiro para originar, eu vejo isso.
Primeiro, né, a hombridade do cara, o cara é referência, fulaninho, né? Eu vou falar assim. Mas nem, tipo assim, eu digo que o cara que é bom é hoje, o ruim, o bom de hoje é o ruim de amanhã. Então ele só ele deixou de ser bom porque largou de pagar a conta e virou ruim. Então, mas você tem que ter uma referência. Não, fulaninho, né? É o seu Evandro, que planta ali na região há 20 anos, nunca deixou de cumprir, é um bom nome, pronto. Isso, uma coisa. Ponto, check, pessoa. Aí segunda, tá, Fazenda do seu Evandro. A Fazenda do seu Evandro é localizada na região de Guapó, grande polo produtor do Goiás, possui, aí vai crescendo, vai mitigando o risco, né? Você vai observando. Então, tá, são terras consolidadas, perfil de solo consolidado. Se viu um veranico, de repente, né, não vai sofrer tanto, papapá. Aí tá, aí tem outro, ele falando em clima, é área irrigada, melhora pra caralho. Aí você vai indo pra esse lado. Mas não vai deixar de ter o risco. Você só vai, tipo assim, o risco era desse tamanho e ele ficou assim, mas continua Mitigar, existindo. né? Porque não tem jeito, vem uma intempérie, uma praga nova, a agricultura... Aí, por exemplo, pode considerar seguro rural, né? Se o cara tem seguro rural. Pronto, aí você vai para outro lado. Aí pronto, isso aí é uma coisa de análise. Como é que eu, como credor, eu garanto isso? Como é que eu me, tipo, tá? Então eu tenho algumas garantias. A CPR é uma garantia da produção, mas eu dependo desses fatores para produzir. Então a CPR não é uma garantia assim, nossa, eu tenho CPR, beleza, vou receber essa conta. Então como é que eu recebo? Aí eu tenho garantias que a gente chama de garantias reais. Eu peguei uma hipoteca, uma alienação da fazenda do cara, peguei uma garantia real. Ou seja, se o cara me pagou, bota ele no pau e executa. Aí você falou, não, eu tenho seguro agrícola aqui, ó, tá aqui minha pólice de seguro que cobre até 50 sacos, lulu. Opa, então peraí, me vê essa pólice. Então isso são as... Aí aquele erro que estava assim, já ficou assim, começa a ficar assim, né? Por quê? Porque no Brasil, né, RJs aí estão para mostrar que nem você tendo isso, você tem garantia de receber, né? O risco do Brasil é muito alto. Mas um cara que é bom, planta numa região boa, você tá com uma garantia boa, cara, o risco de dar pau é muito pequeno, né? Agora, quero bater meta, vou parar lá no Cariri do Caroró. Nunca ouvi falar do cara. É terra sobre terra com invasão, que não sei o quê. Aí dá problema. Então, na análise, aí lógico, tem outras análises dentro da análise de onde o cara planta. Se o cara planta perto de área de indígena, não pode. Aí tem outras coisas, aí você entra SG, tem outras coisas aí que inviabilizam. Mas aí cada empresa é uma empresa. O Itaú deve estar já nessa vibe aí também, de não estar mexendo com gente que está implantando em reserva legal, que não tem matrícula, enfim, um monte de coisa desse sentido. As trades já nem olham para esse lado. O que mais que pode falar aí? Aí quando está falando ali de adiantamento a produtores, é isso. Então eu no final das contas, aí tá tudo certinho, tudo lindinho. Então eu planto, sei lá, 3.000 hectares. Eu tenho uma região produtora que a média de produtividade da região é 60 sacos. E aí, você vai fazer que tipo de negócio? Você vai adiantar 60 sacos? Tem que botar uma margem. Então, quando a gente fala de adiantamento de produtores, então a gente está adiantando uma coisa que, na verdade, vai receber lá 30 do 5, né? Lá na colheita, ano que vem. E eu estou pagando hoje. Então, o que eu faço? Cara, a produção aqui é 60 sacos. Vamos tirar? Bota uma porcentagem. Não, vou antecipar para esse cara, sei lá, chute, tá? Cada empresa é vamos fazer um procedimento, um protocolo. Cara, a gente antecipa normalmente metade, 50%. Então, eu faço adiantamento de 30 sacos, para média de produtividade, né? Então, faço adiantamento de 30 sacos. E aí a questão de precificação, aí tem que entender de fazer como transformar aquele preço de maio lá, 25, e como é que eu vou pagar hoje. Mas aí é questão mais assim, aí é tranquilo, a precificação é fácil de pegar também. Se ele está sendo uma trade, ele sabe precificar. Você vai olhar para Chicago e trazer esse preço para hoje. Né? Que é basicamente você pegar um preço futuro, tirar juros, vezes o campo presente e pagar hoje. Aí é o soja verde, é o famoso soja verde. Você pode falar, isso aí é o soja verde. Eu sou do tempo que fazia soja verde. Tá? Isso aí é o soja verde, que esse é o adiantamento ao produtor. Então eu te expliquei um pouco da parte de crédito da originação. Né? Tipo, a originação é isso, você pagar antecipado um produto que você vai estar lá na frente. Tem jeito de fazer trade sem pagar antecipado. É um financiamento, né?
É um crédito, né? Deixa eu ver ali, gestão de pessoas, aí você já sabe, aplicação de conhecimento técnico, mas gestão de operações, nessa parte, conhecimento técnico, isso aí, né? Na gestão de operações, se eu vou fazer um adiantamento, qual é o conhecimento técnico que eu tenho que ter disso? Acho que é mais ou menos isso que eu já falei. Acompanhamento do desenvolvimento de novos produtos para uma trade. Aí eu acho que deve ser isso aí, né? Botar metal, aí é difícil. Não, a nova trading é a própria operação deles. Operacionais, formalização de operações de diversos produtos na trade. Aí como é que eu formalizo isso? Como é que o modelo? Isso é tudo, cara. Pegou. Porque o foda é o seguinte, uma coisa que tem que estar atento, já que eles estão formatando uma trade, eles não têm expertise de trade, eles têm um departamento jurídico que não é uma bosta, eles não são do ar. Então, o advogado deles não sabe nem o que é um pé de soja, como é que é a dinâmica. Então, trazer pro lado deles um contrato, mas aí o que você faz? O que eu fiz, na verdade, lá na CPR, eles não tinham nem contrato de milho. Eu fui lá e Ctrl-C, Ctrl-V dos contratos que eu já tinha esperança. Fui na trade, essa cláusula é legal. Mandei pro meu jurídico, o jurídico aprovou. Você tem essas coisas aí ainda? Se eu fosse esperar ele fazer uma minuta, ele não ia fazer nunca, porque ele não tem conhecimento. Você tem, Vinícius, alguma? Então, essa parte aí é só, me arruma umas minutas de contrato aí, me arruma aí. Tem o contato com o produtor, Diana também tem, me traz um contrato, você vendeu pro Cargill, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Mas você tem alguma, Vinícius, aí? Fácil. Ai, cara, eu tenho uma que... Aí depende do nível de... Tenho uma aqui, acho que eu tenho umas aqui, acho que da época da Barri também, eu até mandei pro diretor da Barri e falei assim, qualquer semelhança é mera coincidência, eu mandei a minuta igualzinha, até a formatação da Barri Calibu, sabe? Eu mandei pra ele, falei assim, qualquer semelhança é mera coincidência. Ele, começou a rir, né? Não, se você puder compartilhar, o que eu faço? Eu faço só um recorte de alguns itens e eu deixo assim, como backup pra mim, não como... Acho que pode ser uma... Eu posso tentar ver alguma coisa que tem aqui, mas eu não vejo. Eu acho que eu devo ter perdido com essas mudanças de físico. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa digital disso. Isso. Mas nada difícil. Se você tiver um contato lá dos meninos lá de Puão, de produtor, cara, tem como você mandar... Apaga uns números aí, não tem problema. Eu tô querendo formatar um contrato. Os caras que vendem pra Cargill, pra Bung, entendeu? Então, isso é faixa maior. Não é difícil, não. Se você tiver um produtor que é broad, daqui pra ali. Então, mas assim, eu faria isso. Então, eu queria montar um esquema, assim, no PowerPoint, para já deixar também como backup, entendeu? O fluxo. Aí beleza. Aí você depois... Que dia que é? Sexta? Não, é depois de amanhã, né? Tá. Peraí, hoje é 23... Não. Nossa, parei no tempo aqui, peraí. Buguei. Quinta-feira, tá certo. Quinta-feira. Cara, se for fazer um fluxo, eu faria, tipo assim, um desenho do produtor indo, tipo assim, colheita, contrato. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. É que o problema é que eu tô no computador da firma. Não sei se eu vou ter alguma coisa aqui. Se eu tiver, vai ser da... Depois eu quero te mostrar o que eu tenho aqui de apresentação. Ela é geralzona, assim, mas eu uso mais pra referência, assim, sabe? Eu cheguei a fazer um parecido, assim, botar o tratorzinho, o cara colhendo, aí legal. emissão de nota fiscal, tal, isso aqui. Isso, é isso que eu quero montar. Eu quero montar uma, Vinícius, explicando da Santa Helena. Porque eu fiz originação pela Santa Helena. Então pronto. Mas aqui eu acho que eu não vou ter, não. Não sei se eu vou achar, se eu consigo achar o drive aqui dessa porra. Aqui não. Aqui dá assim. Mas enfim, era fazer desse jeito aí é massa, sabe? De fazer, sabe? Você bota a lavourinha, aí colheita, aí bota as setinhas assim, tipo, crédito, análise, não sei o que e tal. Esse esquema é montar um esquema de originação? É o esquema de originação. Trade é o esquema de originação. Aí entrega do armazém, classificação, né? Armazém barra cooperativa. Aí essa parte, o produtor colheu, né? Produziu, você acompanhou. Aí, na CPR, normalmente, o banco ela não tem estrutura física. Então, normalmente, você vai falar, você vai determinar um armazém geral de uma região ou algum local, ou armazém da fazenda, FOB, né? Vamos falar assim. Ou você pode fazer no armazém da fazenda ou o armazém geral da região. Aí, no armazém geral da região, você tem que fazer um contrato, né, de prestação de serviço, tem tudo isso. Depois que sai desse armazém geral, aí, depois que você recebe essa soja, esse produto, esse milho, né,
é teu. Aí o que você vai fazer? Ah, eu vou exportar. Aí você vai contratar logística, a logística vai levar até o porto aí tem toda a questão vamos falar assim, de despacho, de porto, né, tal, lá, enfim, tal, navio, aí você pode desenhar até o outro lado lá, o navio indo lá pra China, só que tem o maior comprador, 70% do volume de soja do mundo é só a China que compra. Aí bota lá um mapinha indo pra China. Então, comprador final, né, vamos falar assim, China. Agora, quem tem esse contato? É isso que tem que entender, se é uma trader, ele já tem esse contato, né? Então aí, sim, bota... Mas se você desenhar esse fluxograma, você vai mostrar para ele que você entende da lavoura até o chinês lá. Tá? Uhum. Aí quais são os processos? Emissão de nota fiscal de remessa, nota fiscal de transferência, papapá. Aí assim, eu não sei que tipo de nota fiscal. Aí começa, você conhece alguém, ou fulano, você conhece alguém que trabalha no fiscal desse tipo de coisa? Quais são? Aí é só ir correr atrás, aí não tem muito mistério não. Ele nem sabe, então o que você quiser tá dando. É. Ô Vinícius, o que que eu proponho aqui para nós? De repente eu te mostro a apresentação, aí a gente podia Aí assistir. eu vou falando dando pitaco, pode ser também. Eu te mostro a apresentação agora. Aí depois, eu até liberei o vídeo lá pra você. Aí depois se quiser assistir completo, você assiste. Mas talvez a gente assiste só junto aqui a parte que o cara fala. Porque eu apresento pra você Aham. aqui rapidinho, aí você dá uma visão. E aí a gente assiste o vídeo do cara explicando a função, as perguntas que eles fizeram. E aí depois a gente volta vendo, ó, acho que a gente tem que ajustar a apresentação nesse ponto com base no que foi comentado lá. E agora com os perfis das entrevistas, porque são 3 pessoas diferentes, né? Mais financeiro e tem uma pessoa de TI. Quando tá vindo essa pessoa de TI, eu peguei um item aqui, ó, que fala assim, ó: além do conhecimento técnico, precisa ter uma visão de mercado, conhecimento de novas tecnologias, ter o perfil transformador, fazer uma esteira totalmente digital. Por isso que a pessoa de TI está participando. Aí a questão assim, quando você trabalhou lá, sei lá, na Cargill, era SAP, não era? Lá não, não, sim não. A Caju é tão grande que ela tem SAP e ela tem. SAP é uma bosta para originação, na boa. Se fosse botar um programa, eu não iria. Na CCPR recém agora era SAP, não é feito para originação. Aliás, programa, aí já escreve isso. Eu não tenho expertise no agro. Eu uso SAP e quero. Você pode fazer o SAP específico, né? Você liga lá pro cara lá do TI e fala assim, olha, eu quero uma tela que ela me faz isso. Você só consegue fazer isso se você tem uma grande expertise e que a equipe que trabalha sabe fazer. Se a equipe não sabe fazer, é melhor comprar ou, né, contratar um programa que conversa com o SAP. Se o banco usa SAP como gestão, HANA, sei lá, não sei aquele S4, HANA, já tem um monte aí. Ele, eu já uso isso. Não, beleza, vai continuar. E aí, para a originação, a gente usa esse programa que conversa com o SAP. Porque aí ele vai mandar Como é o que produto chama? final. O SAP, hoje em dia, o mais top, eu Não, o acho que que é. conversa com SAP? Com o SAP lá, eu fechei com um que chama Maxicom. Muito bom. Mas é porque eu acho que a empresa é grande, eles não. Qual que era a empresa? Na CCPR, cara, faturava milhões. Não é pequenininha, não. Maxcom, assim? Maxicom. Você sabe que eles são. Mas eles são. Você sabe que eles têm a Cubo, né? Maxicom? Não. O Itaú tem a Cubo e eles têm startups. Startups, justamente. Mas isso só dá certo quando você conhece do começo, meio e fim. Então, mas a ideia dos caras é pegar um cara que tem experiência, né? Sim, mas é só você traduzir isso. Eu tive essa dificuldade. Eu tive essa dificuldade para explicar pro cara lá. Eu falei assim, cara, vamos fazer o seguinte então. Aprende a trabalhar, porque a equipe não sabe trabalhar. O sistema ele é feito conforme a equipe. Uma coisa assim. O sistema é lindo, mas ele só funciona desde que você conheça, se você tem know-how da área, entendeu? O SAP funciona por originação, funciona desde que você tenha know-how muito na área. Não é uma pessoa não, todo mundo. Como eu só tenho uma pessoa e só eu que estava tentando pensar, não tem lógica. E o cara do TI não entende, piorou, entendeu? Porque você tem que traduzir o que você tem que fazer. O pessoal falava assim, cara, eu preciso disso. Não, faz isso. Aí tem esse programa, é pronto. O primeiro passo
né? Lá e era, eu tô te falando qual que era o meu, porque a CCPR estava criando e está criando a CCPR 3. Então, não pararam. Era, primeiro passo, a gente não sabe fazer, então a gente vai aprender a fazer, e depois a gente faz o... Não tem problema largar o sistema para trás, mas desde que a gente tenha convívio. E aí é um sistema que já, tipo assim, essa turma... Eu tô falando porque eu fiz um monte de reunião desse aí, então isso eu posso falar com cheia. Eles têm tudo, cara, de armazenagem e tal, a gente tinha armazém. Enfim, não sei se eles contrataram, mas quando eu saí de Quem se fala lá... Maxcom? Então, gestão de armazém, gestão de contrato, compra e venda, gestão de venda de produto para fazer barter. O sistema dá tudo em pronto. E ele era online, não precisava comprar o produto, fazia online. Era muito massa. Nossa, pirei o cabeção lá com isso lá. Isso é quando você tava na. Na CPR. Lá, Porque tá. tava criando a trade lá. Tá, mas vamos pegar aqui então, Vinícius, um pouco Então, você está diferente. fazendo criar sistema, anota isso aí que uma hora você vai precisar, entendeu? Eu faço isso. Mas vamos pegar ali na Cargill, era o quê? Cargill chamava Onward, JDE Onward. One Word? Ainda era. J. Edwards. J. J. Ai, caramba. J. D. Edwards. J? Ou J? J. D. Edwards. Ah, aí esse One Word, por que tem? Porque é um one word, um mundo só que fala. Assim? JD. Ah, é porque eu tô digitando aqui separado. JD J. Edwards. Edward One Word. Da Cargill. E qual que é o outro? Aí lá na CJ. CJ não tinha programa. Excel? Excel. Então você manja. Se precisar montar alguma coisa, você manja. Eu sou o que bate com prego. Pelo que eu entendi, Vinícius, lá tá nessa fase aqui, ó. Tem uma outra empresa aqui no Goiás que se chama Ciagri. Eu acho que eles têm uma RRP também. É Ciagri. Eu cheguei a contar com eles na época lá a do Araguaia, na época, até usou uma época. Até fiz treinamento. Só que eu quero te falar o seguinte, pelo que eu entendi, você conhece a TOTUS? TOTUS também é é concorrente do SAP. Uai, eles são... O Itaú é dono deles. Concorrente do SAP. Então, mas você entendeu? Eu acho que eles vão usar a TOTUS. Eles não vão coisar, justo, mas é só dar exemplos, entendeu? Só dar exemplos. TOTUS. Só dar exemplos e falar assim, cara... Em geral, eles precisam... Ô Vinícius, o ponto principal, agora eu já peguei aqui, eles precisam de um RP, certo? Se eles forem criar um RP do zero, cara, sei lá, posso estar sendo muito pessimista, mas uma pessoa só conhecendo do processo é complicado. Tá. Porque você precisaria de gente do fiscal, gente do administrativo, gente do comercial. Seria mais no aspecto operação, né, Vinícius? O desenho de operações, eu posso ajudar no desenho de operações. Desenho de operações, justamente, ok. Mas mesmo assim, uma coisa eu sei que tem que trocar nota, outra coisa é como trocar nota. Tem sistemas que o cara tem 10 telas para trocar uma nota, tem sistema que você digita, pip. Então assim, por que um tem 10 telas e o outro tem uma tela? Porque o de uma tela teve a ajuda da pessoa que trocava nota, isso que eu quero dizer, entendeu? Então você pode ter eu posso ter o TOTS da vida lá, fudidaço e tal. Aí na hora que você vai para a operacionalização, é uma bosta, é isso que eu tô tentando dizer, entendeu? Mas são custos no sistema, tem empresas de área que usam TOTS, TOTVS, né? TOTS. Tem muita empresa também fala que chama assim, aqueles negócios de empresa de varejo também usa muito, de loja usa muito TOTS. Show. No final das contas, isso aí, sabe para que serve esses sistemas? Para fazer as operações no... Não, auditoria. O sistema pode ser uma bosta de operacional, mas fica bonito para o banco dizer que você tem um sistema de gestão. Mesmo que ele não gere nada de gestão. A CPR tinha SAP e a gente controlava tudo em planilha, porque a maioria das operações não foram imputadas no SAP, porque não tinham pessoas para pedir para imputar no SAP. Pagaram milhões no SAP e o SAP só servia para ficar lá. SAP, aí você vai num banco, qual é o seu sistema de gestão? SAP. Uau, entra nessa porta agora.
mas não era o SAP que controlava. É. Cara, que controlava. Provavelmente eles têm a plataforma deles, e aí provavelmente tem que desenhar o processo para incluir dentro da plataforma digital. Agora, qual que vai ser, se eles vão aceitar um sistema Ah, não, novo? ora não. Mas assim, igual você falou, desenhando o negocinho, o caminho, olha, aqui eu preciso disso, essa nota tem que conversar aqui, tem que entrar nesse contrato, eu preciso que um contrato gere o relatório de notas fiscais emitidas, eu preciso que aquele pagamento, qual é a nota que eu estou pagando, eu preciso que, se eu comprei um contrato de dólar e ele foi em câmbio, enfim, aí que tá, a gente não sabe qual é a necessidade da operação do dia a dia para desenhar um ERP. A gente está falando nesse assunto. Agora, se você desenhar o processo da colheita até o porto, vamos falar assim, que é a trade, até lá o comprador, aí, é aqui eu precisava trocar a nota, como é que faz? Esse aqui, deixa eu ver, tal, aí tem que ver, aí vai crescendo. Aí eu falei, não, troca aqui, troca de moto, e alguém que trabalhou com isso, aí, Uhum. Tá bom. pelo que eu vi, os caras são de financeiro. Não, eu sei, mas aí eu também preciso saber, né? Os caras são de financeiro e para eles é assim. Eu entrei com 5, tem que sair com 5. Tudo igual. Como fazer, eu não sei, mas eu preciso. Pelo que eu entendi, eles têm a parte comercial fortalecida, porque eles têm um empréstimo, né? Tem a parte financeira. E agora eles estão, talvez, eles entravam com uma garantia, mas eles acham que eles deram um passo para frente. Além da garantia, tá trabalhando na parte do trading. O banco faz crédito, né? Então a questão de análise de crédito eles já têm. O que você botou aqui, gatinho? Vamos lá, então eu vou te mostrar a apresentação. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui de o que tá rolando. Não, vai falando aí que eu só. Você tá vendo seu trampo aí. É isso? Só tava olhando a tela aqui. Esse aqui, pessoal. Manda bala aí. Vou lá, como diz, lá no início. Eu não te vejo, cara. Que chique. Você não tá vendo nada ainda. Eu tô vendo o carinha com a mão assim. Então, aí eu falo. Eu fiz inglês. Eu coloco aqui, ó, eu vou contar a história da minha graduação, que eu fiz 3 MBAs e tô fazendo, eu não sei se eu te falei, tô fazendo uma engenharia de produção, de mestrado profissional. E aí eu explico por quê. Eu falo, para completar a minha função, eu sempre trabalhei em operações e isso me ajuda muito a otimizar recursos. Então eu conto uma historinha aqui. Aí eu falo que eu tenho 20 anos de experiência, comento sobre a experiência sobre gestão de pessoas, sempre trabalhei com a parte de manufatura. Eu não entro na sementes assim, sabe? Trabalho em commodities, aí eu dou exemplo, milho, sorgo, trabalho com amendoim e tal. Aqui eu falo sobre experiências em planejamento, a gestão de projetos, produção, eu falo a produção dessas commodities que eu comentei. Eu falo, sempre fui muito ambicioso e gostei muito de melhoria contínua. Apesar de ser engenheiro agrônomo, sempre tive um apreço por partes administrativas, jurídico, porque aí dá um gancho de trabalhar em áreas diferentes, né, conexão, e também principalmente a parte mais operacional. Eu falo que as operações, basicamente, ela tem sempre a visão de executar a estratégia. Aí eu falo que a minha experiência em gestão de projetos, então eu comento que tenho certificação Lean Six Sigma, porque lá eles valorizam isso, tá, Vinícius? Por isso que eu pego esse gancho. Organização de processos, criação de procedimentos, protocolos. Sempre busquei dentro das minhas operações eficiência em produtividade, falo de padronização. Tenho muita experiência em partes contratuais com clientes. Gosto de fazer a parte de gerenciamento financeiro. Já tive orçamentos e budgets altos. Um budget já tive de quase 1 bilhão de reais. E sempre trabalhando com os requisitos legais e a parte de gestão de time também. Aí eu comento por fim aqui nessa parte que eu sempre liderei times multifuncionais,
tive sempre experiências em trabalhar com diferentes stakeholders. Já tive experiência com trabalhar com mais de 14 stakeholders diferentes, trabalhar com times multidisciplinar, dentro da própria geografia, fora da geografia, diferentes estados. Então é algo que eu gosto muito. Aí eu coloco alguma coisa sobre legado positivo, tanto no meu desenvolvimento como no desenvolvimento de outras pessoas como valor. Essa é a primeira parte, sabe, Vinícius? Você está me acompanhando? Aí eu falo assim, tirar um pouquinho, um quebra-gelo, eu tenho uma meta pessoal, que é ser o melhor marido, melhor pai dos meus filhos, né? Eu apresento a minha família, né? Falo de onde nós somos, tal, e tudo mais. Aí lá o cara deixou um gancho do supply chain, que é um pouco do que a gente estava falando aí, né, Vinícius, de montar o fluxo. Aí eu falo, minha carreira ela sempre foi desenvolvida na parte de supply chain, eu comecei na área de planejamento, isso aqui demonstra muito um pouco da minha carreira, eu já trabalhei na parte de pesquisa, desenvolvimento e no caso em operações do desenvolvimento, eu sempre trabalhei já com exportação, importação, tive uma experiência tanto com a parte de commodities como parte de insumos, que no caso trabalhei com sementes. Recentemente, há uns 4, 5 anos atrás, eu tive uma posição de executivo, então eu me tornei um gerente executivo de uma empresa de originação, aí é onde eu acho que dá um gancho para eles também. Eu fui o gerente de agronegócios, eles estavam expandindo a parte de exportação principalmente, melhorando a questão da área, então eles saíram de mais ou menos 5 mil hectares para mais ou menos 50 mil hectares. Então venho buscando meu desenvolvimento sempre na área de supply e dentro de operações. Aqui é um pouco mais do que eu falei ali, mas em termos de fotografia, já morei em diversos estados, já morei no estado de São Paulo, Minas, Goiás, então sempre aberto a novas geografias. Já tive experiência de fazer uma estruturação de boas práticas na Argentina, na França, tive um short site na França, recebi uma premiação nos Estados Unidos, e aqui é um pouco da minha história profissional aí em diversas empresas. Aí eu trabalhei na Monsanto, que hoje é a Bayer, na Santa Helena, que é do amendoim. Trabalhei também na Syngenta, que foi a última empresa. Aí eu mostro meu timeline, Vinícius. Aí eu comento do PDPL aqui, ó. Já trabalhei com pecuária, foi onde começou todo o meu trabalho. Isso me alavancou em algumas questões de dificuldade, de trabalhar com pouco recurso, de ter mais contato com o agricultor, de gerenciar conflitos, então ter melhores relacionamentos com agricultores, melhorar índices de gerenciamento, que no caso era a parte de qualidade de leite. Aqui foi onde eu comecei a minha carreira, que eu comecei como planejador, então estruturar processos, ter conexão com a área comercial, organizar fluxo, gerenciar expectativas, porque produção você depende do clima, pode ou não frustrar, então você tem que ter um gerenciamento muito forte. Aí eu uso os termos, né, gerenciamento de risco, né, dentro do planejamento, então que definir estratégias, ter conhecimento, expertise dentro do processo, conexão forte com a parte financeira, porque isso impacta muito os indicadores da empresa. Depois eu assumi uma função mais de liderança, que eu reforço uma equipe grande de mais de 50 pessoas, entre operadores, supervisores, especialistas. Eita! Será que tinha caído? Vai ter internet, será? Você caiu, Vinícius? Foi você que travou aí. Eu travei? Em que parte? Tava na telinha com a Ediana lá. Aí na hora que você ia trocar, caiu. Ah, tá. Deixa eu voltar lá. É ruim que eu não consigo te ver. Não tá perdendo nada, não. Você tava na telinha do mapa mundo aí, falando que você trabalhou lá. Uhum. Tava falando das coisas aí. Então, aqui eu conto eu acho que eu vou resumir, porque senão eu vou contar tudo de novo. Ó, aqui eu falo sobre o trabalho que eu fiz em supply chain,
na cadeia, então trabalhei praticamente todas as etapas, pesquisa, parte comercial, trabalhei numa empresa de originação, trabalhei na parte de produção, tanto na parte industrial como na parte de campo. Aí eu peguei também que essa parte industrial eles gostam de entender a parte de armazenamento, né? Então eu quero explorar um pouco isso aí também. Trabalhei com importação, exportação, tive muita experiência com esses quesitos. Eu me tornei um executivo quando trabalhei numa empresa de originação, fui gerente de agronegócios nessa empresa, tá lá. Então aqui eu gosto de contar essa história. Cara, eu não consigo passar por aqui, né? Tem que voltar. Aí aqui eu exemplifico um pouco da minha jornada com fotos. Aí eu falo, já morei em diferentes estados no Brasil. Então essa questão de geografia, adaptação a culturas diferentes já está normalizado. Já faz bastante tempo que eu estou fora da minha base de onde eu nasci. Eu sou goiano e tal. Já fiz alguns trabalhos fora do Brasil, na Argentina, tive uma grande experiência na França, no Short Assignment, recebi uma premiação nos Estados Unidos. Aqui algumas fotos que ilustram algumas pessoas de time que eu já trabalhei. Você botou a gente ali. Ué. Legal, né? Boa. Aqui eu mostro meu timeline de trabalho. Aí aqui onde... A minha não ia caber, não. Hã? A minha não ia caber, não. Tem que fazer duas, né? Eu falei, isso aqui é um timeline, mas eu tenho que você botar 2 monitores, um do lado do outro. Não, dá pra fazer dois, né? Aí onde eu falei onde eu comecei num projeto que tinha de parceria com a Nestlé. Eu não falo do PDPL, né? Eu falo da Nestlé para dar um up maior, né? Dá um peso, né? Que aí você mostra a marca, né? E aí eu comento assim, eu tenho aquelas palavras-chave ali, sabe, Vinícius? Eu falo sobre trabalhar em implementação de indicadores. No caso, estava buscando a melhoria da qualidade do tipo de leite. Aqui foi interessante porque fortaleceu uma parceria, entendimento melhor das necessidades do agricultor. E aqui tinha uma grande meta em termos de transformação, porque os pecuaristas estavam migrando para a parte de agricultura por conta da rentabilidade. Então você tinha que trabalhar com uma influência grande. Aí eu falo que foi logo que eu formei, eu fiz um estágio, já comecei na área de planejamento. E aqui foi bem interessante porque abriu uma visão ampla, apesar de ser uma carreira técnica como engenheiro agrônomo, que teve uma visão ampla de um negócio, de uma empresa multinacional. Então eu trabalhei no corporativo, fazendo todo o gerenciamento do end-to-end. Isso aqui foi bem interessante porque era uma função nova, numa área nova, que eu falo isso, porque lá é área nova também. Então, é onde eu consegui estruturar os processos, organizar. Foi muito interessante isso. Acabou melhorando muito as entregas. Até então não era conhecido o termo just in time dentro das operações, e isso foi implementado nessa época, que otimizou muito o inventário, otimizou muito a produção. Então, e as informações estavam de uma forma muito organizada, que conseguia gerenciar um risco de frustração ou não de produção, ou até mesmo numa situação dessa gerar uma espécie de alguma contingência. Aqui eu trago aqui eu trouxe essa foto para eles lá, Vinícius, por conta de que eu reforço a parte de ética. Então aqui mostra várias premiações que eu recebi. Nessa etapa aqui eu assumi a função de gerente. Aqui eu aprendi como que é executar com excelência junto com o time. Então uma premiação que todo o time recebeu. Foram 4 premiações de excelência, uma de ética global e várias de meio ambiente. Eles gostam desse termo também, da parte de meio ambiente e saúde e segurança. Aqui eu trabalhei com um time grande, foi a minha primeira liderança, foi a minha primeira gestão com mais de 50 pessoas. E no caso, mais funções de operadores, analistas. Aqui no caso, a função de supervisor, que era uma função intermediária de liderança, especialista. Então foi bastante interessante, em função de que aqui eu tinha que cuidar de todo o processo. Foi aqui que eu trabalhei em turnos de trabalho, então eu trabalhava de segunda a segunda,
Eram 3 turnos de trabalho, então o processo não parava. Então aqui foi uma etapa muito interessante para mim, que eu conquistei o entendimento do que precisava de agilidade, ter empatia com a equipe. Aqui nós implementamos diversos projetos, principalmente pensando em capacidade, trabalhava com a parte de logística nessa fase. E então aqui isso me ajudou muito no meu crescimento profissional, principalmente na parte de gestão. Aqui eu recebi uma premiação, fui reconhecido, uma premiação individual de manufatura, fui receber a premiação com vice-presidente. Aqui eu reforço que foi mais em função de um trabalho em time, e principalmente pelo fato de que eu desenvolvi um projeto que foi implementado a nível Brasil, das unidades. Na sequência eu assumi a posição de gerente de produção. Aqui a equipe era mais enxuta, mas é uma equipe mais técnica, que eu trabalhei muito forte com a parte financeira do planejamento, principalmente de risco, quando aqui nós estávamos trabalhando com diversas regiões: sul do estado de São Paulo, centro do estado de São Paulo, região de Mococa, norte do estado de São Paulo, Miguelópolis, aqui na região do Triângulo Mineiro, Uberaba, Uberlândia, Araxá e por aí vai, e aqui Unai. Então, ter o gerenciamento de times remotos, ter parcerias estratégicas com os agricultores, que no caso nós chamávamos de cooperantes, e principalmente numa fase da nossa agricultura que estava numa fase de expansão da produção, principalmente do milho e da soja. Então a gente estava tendo um ganho muito grande de mercado e precisava assumir mais áreas de produção. Aqui foi onde eu fiz o assignment na França. Então foi uma experiência interessante. Eu conto uma piadinha que eu fui muito zoado com os franceses, porque foi o ano de Copa do Mundo. Então o Brasil tomou aquele fatídico 7-1 logo que eu cheguei, porque foi depois da Copa do Mundo. Então eles brincaram muito comigo, mas de qualquer forma foi uma interação muito positiva e um projeto que precisava ser entregue em mais ou menos 4 meses, e a gente conseguiu fazer a produção e, junto com a produção, entregar o projeto. Aqui eu migrei logo na transição Monsanto-Bayer, tive uma oportunidade de assumir uma função maior de gerente de site e produção. E aí aqui eu assumi uma responsabilidade com um grupo interessante, que é a Vitória Capital, que é um dos investidores do Arcos Dourados, que é o McDonald's aqui na Latam. Não sabia, não. Acho que isso desperta muito, né? Então foi bem interessante, porque eu liderei o projeto da transição das 2 empresas, que era uma descontinuação de uma unidade. Eu fiz o M&A, que é o Merger Acquisition. Foi muito importante para mim, porque deu uma visão ampla de negócio. M&A tem departamento onde tá, o EBA faz isso muito. Então eu quis usar esses termos para encaixar, entendeu, Vinícius? Trazer esse peso, né, do Vitória Capital, né? E aí então a Vitória Capital emprestou o dinheiro para a Hamilton, que a Hamilton mandou a compra aqui na Latam numa unidade de negócios. Aqui foi muito interessante, porque teve essa parte estratégica que eu cuidei, eu fui o responsável de assumir essa mudança. Então foi um projeto bem significativo, de expressão financeira alta, e também a parte de implementação de melhoria contínua e metodologias de Lean Six Sigma, a exemplo de uma compra de energia de mercado livre. Isso deu uma economia de praticamente 70% de redução. Ali usava gás de LP, mesma coisa. Também o desenvolvimento de uma organização, né, de uma nova cultura de empresa. Então teve uma reestruturação, uma redução de quadro, e também a implementação do sistema ISO 9001, que é o sistema de qualidade, onde você tem toda a padronização dos processos. E aqui Processo, você já participou de processo da ISO. E aí também tive várias interações com clientes. Você vai falar agora é o gestor imediato? Agora? É. Não, o gestor foi a que eu... Falou. Quem que você vai falar agora? Vai falar com os pares dele, se eu entendi bem. Ah, tá. Eles querem ver se o que ele achou também eles acharam. Então, beleza. É isso aí. Não, ele já tem na cabeça dele o que ele acha de você, o gestor imediato. Sim, claro. Ele quer que os outros se enxerguem. Exatamente, porque é uma visão 360, né, Vinícius? E também
E também, assim, ele não vai tão enviesado, né? Aí o pessoal explora outros pontos que talvez ele não explorou. Não explorou, justamente. E aí que Os outros são todos o que você vai conversar é aqueles que você me mandou? São. Ah, então é de pares, isso tá ótimo, perfeito. Ele é de financeiro, ótimo. Porque tudo que você tá falando aí, tem algumas coisas que batem financeiro, mas o cara assim, gosta de estruturando o processo, sabe? Então, isso aí cresce muito. Então, ótimo, tá perfeito, cara, perfeito. E aqui, Vinícius, eu reforço a parte das empresas. Falar, ó, aqui eu trabalhei com grandes players, inclusive a própria Cargill, né, que é uma empresa totalmente voltada a trading. Aqui outras empresas que têm essa parte, mas nesse caso aqui elas são de agronegócios ou de biotecnologia. Aqui o serviço era de produção, que era fornecido para essas empresas. Aqui nós tínhamos requisitos, então tinha que ser atendidos, tinha negociações financeiras, cada empresa fazia uma negociação diferente, então prazo de entregas, conflito de um prazo que outra empresa queria o mesmo prazo. Então aqui nós tínhamos que gerenciar diversos clientes, ao mesmo tempo diversos stakeholders, então que foi um grande desafio em função de que as decisões sempre eram de médio prazo, safra seguinte, então tinha que ter um reforço muito grande em planejamento e comunicação. Aqui que eu quero explorar mais, na Santa Helena, que eu acho que é onde explora mais o tema de originação. Não está nesse formato ainda, tá, Vinícius? Aqui foi onde eu assumi a função de gerente estratégico de negócios. A holding da Santa Helena é a Terra Nuts, então ela é o agro da Santa Helena. Eu fui o líder dessa parte do agronegócios, então eu tinha a responsabilidade de gerar a matéria-prima para a Santa Helena gerar o produto acabado, que no caso é um alimento, a exemplo da paçoquita, que é um dos produtos conhecidos. E aí, dentro da minha função de agronegócios, eu percebi que a Terra Nuts estava com pouco espaço de crescimento, então verticalizar, exemplo de exportação, então uma empresa de originação, mais de 100 caminhões de recebimento por dia, então um volume grande, 50 mil hectares plantados. O amendoim, a precificação dele é mais em função do mercado interno do que uma commodity. Aqui no Brasil ainda não está como estrutura de commodity, então tinha toda uma organização nesse sentido, de financiar os agricultores. Então a Santa Helena fazia essa parte de financiar com a aquisição da matéria-prima, já com uma precificação já sido feita. E aqui eu reportava exatamente para o time do conselho administrativo, onde eu tinha que apresentar todo um plano de ação, tanto a parte das operações, expansão. A gente percebeu que precisava fazer um investimento num processo onde geraria mais qualidade para exportar o produto, que é o blushing, que é tirar a casca do amendoim, e também principalmente a parte de desenvolvimento de pessoas. É uma empresa de mais ou menos 30 anos, onde que a parte de desenvolvimento não tinha sido tão tracionada. Então, como eu vim do mercado, então eu fiquei com esse trabalho. Eu vi que a pessoa de TI é uma pessoa de liderança, então eu vou explorar um pouco nesse eixo, porque eu percebi lá no LinkedIn que ela gosta disso, que aí foi feito um trabalho de team build, então eu vou falar um pouco disso também, tá, Vinícius? Essa aqui eu vou revisar. Aí eu mostro, na Santa Helena a gente fez um trabalho forte, onde existiria as priorizações, onde estava gerando mais impacto. Então eu percebi uma questão de risco de inadimplência de venda de amendoim, inadimplência também do produto de amendoim, dos produtores. Então tinha alguns agricultores lá que estava com risco de não entregar por questão de produtividade. Então isso foi muito bem mapeado. E aí eu levei uma proposta para o conselho de segmentar, onde o grupo que estaria na faixa vermelha, nós deveríamos fazer uma análise e não estar trabalhando mais com esse grupo, porque o risco era muito alto, e principalmente quando eles entregavam, a qualidade do amendoim era muito ruim, então mostrava um prejuízo. O grupo amarelo entraria numa avaliação dentro do nosso grupo de agronomia, exatamente para fazer essa análise técnica, ou a gente manteria eles por um momento ou excluiria já de imediato. E a parte do grupo verde seria os tops, onde nós estaríamos sempre segmentando e fomentando melhor a participação.
E isso através de alguns critérios, critérios técnicos, critérios financeiros, critérios de posicionamento geográfico, também em função de zoneamento agrícola. Já falou o que eu tava falando. Eu te ouvi. Aqui eu só vou explorar se eles perguntarem da Rural Faz, que eu montei a empresa, né? Aí se eles perguntarem da Rural Faz, eu vou falar sobre isso aqui. Mas se eles não perguntarem, eu vou pular. Aí eu falo, em 2020, antes da pandemia, eu tive uma oportunidade, eu viajei para os Estados Unidos, eu fui em MIT, em Harvard, e eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do mundo de startups, e por coincidência, logo que eu voltei, eu conheci uma, que é a Growpack, e isso eu auxiliei eles a encontrar matéria-prima para eles montarem uma embalagem biodegradável. Hoje eles têm uma parceria grande com a iFood, com a Ambev, hoje nos tornamos amigos. Aqui é uma foto quando eles foram na minha casa, a gente fez um churrasco lá, então eles têm crescido ano a ano, então a Growpack são parceiros aí que no passado eu ajudei eles a desenvolver a matéria-prima para eles formatarem o produto deles. Aqui da Syngenta, cara, é onde tem um peso, né, na Syngenta, mas ela foge um pouco da função. Eu falei, aqui é onde eu comecei a trabalhar, migrei para Syngenta, depois da Santa Helena, tive uma oportunidade de assumir uma gerente de... Eu não falo gerente de estação, entendeu, Vinícius? Eu assumi a função de gerente de operações de desenvolvimento de produto. Aqui foi importante para mim porque eu assumi a função aqui em Uberlândia, no interior de Goiás, para soja, aqui em Uberlândia para milho, para desenvolver um produto que tem um desafio, porque é um planejamento de médio prazo. Aqui eu tinha uma função de gerenciar uma rede grande de stakeholders, mais de 14 stakeholders, somando toda essa unidade de operações eram 700 pessoas, sendo que a metade desse grupo reportava para mim, então era gerente de gerentes nessa operação, e gerenciar as expectativas dos stakeholders em termos de entrega de produto, de qualidade de produto, de prazo de produto, de timeline e por aí vai. Aqui foi importante, onde eu atuei numa empresa também que valoriza muito a diversidade e a inclusão, implementamos o incremento de mulheres dentro das nossas operações de campo. Era um time que tinha mais mulheres do que homens, mais de 52% eram mulheres e 48% eram homens. Tivemos um reconhecimento de diversidade e inclusão a nível global nessa unidade de operações que nós tínhamos, onde valorizava a questão do orgulho, também o trabalho em termos de PCD, onde aumentamos o número de PCDs na unidade. Não tinha o projeto de jovem aprendizes, foi implementado, então foi aonde nós conseguimos um reconhecimento global. Também tivemos reconhecimento de excelência em segurança do processo, onde apenas 3 unidades de mais de 100 foram reconhecidas. A nossa entrega de produtividade era baixa. Em 2021, logo que eu assumi, a gente conseguiu já melhorar para um índice de quase 90%, e ano a ano a gente estava aumentando 2%, 3% e incrementando. Tive vários projetos de produtividade, onde otimizou os custos, otimizou a capacidade, otimizou a parte de facilities e também a parte de estrutura que estava subutilizada. Fui responsável por um projeto de Workforce Transformation, que reduziu o quadro de funcionários e por aí vai. Dentro do projeto eu consegui implementar uma Dash, onde ela simplificava o processo através de um projeto de timeline de mais ou menos 5 anos, e eu consegui quebrar esse timeline para ter uma visão mais a curto prazo ali do momento da safra, para a gente entender as contingências e fazer os ajustes mais rápidos, de forma que o projeto de longo prazo não tivesse impacto significativo. Então foi um site que entregou 3 produtos novos de milho, 11 de soja, então isso foi bem interessante para a estratégia da empresa. Vinição, é basicamente isso aí, cara. Será que o Vinícius está aí? Uhum. O quê?
Hã? Porra. Massa, hein? Curtiu? Curti. Menos que 50 pau por mês eu não aceitaria. Eu nem levantaria da cama. Mas eu quero deixar da Santa Helena mais com carinha de originação. Não, mas já tá com cara de originação. Tá? Ah, já tá com cara. Você falou lá, você já deu uma pincelada lá. O cara, na hora que terminei de apresentar, ele falou assim, cara, gostei demais. Ô, sua história é massa. O cara falou isso aí. Ele falou, parabéns pela sua história, muito boa. E ficou visual, né? Eu falei pra ele, falou, poxa, tem que ter feito antes essa apresentação. Uma Headhunter me sondou, né, essa semana. Aí eu fiz a apresentação pra ela. Ela falou, caralho, mano. Ela falou desse jeito. Ela falou assim, ela falou assim, poxa, ela falou, mas qual que é a sua área, assim? Eu falei, operações. Ela, mas não abre pra comercial, assim? Ela começou... Falei, eu acho que operações comerciais pode ser, mas operações, área comercial não. Aí ela ficou de avaliar. Ela abre porque a gerência de comerciais abre. Entendeu? Você tem um perfil de gestor comercial. Você tem um perfil de gestor. Aliás, você tem perfil de controle. Controle. A palavra que vem assim, dentro da tua carreira é controle. Então, controladoria é tua área. Então, índices, enfim, tudo que for. Olha, isso aqui a gente tem um ganho aqui, mexe aqui, longo prazo ali, lá, isso é a sua vida. Dá para controlar um ritmo comercial? Sim, você vai controlar o cara, você tem que faturar tanto, você tem que vender tanto aqui, no seu. Eu vejo. Uma função que eu pesquisei é operações comerciais. Existe essa função. Pois é, então assim, dá para ir? Dá para fazer tudo, na verdade. Mas curtiu, Vinícius? Demonstrou que você tem conhecimento de TI, você consegue fazer um dashboard, né? Todo mundo faz isso. Então, você vai ter alguém de TI, fica fácil pro TI conversar. Eu tô montando ela, assim, com base no perfil, entendeu? Eu falo, vou dar um gatilho pro cara pra isso aqui, vou dar um gatilho pra esse cara. Eles estão procurando, voltando ao tema, alguém que controle, alguém que apresente. Então, você tem desenvoltura, você sabe falar, é um cara que já teve experiência internacional, né? Tem inglês, lá. Então, você, enfim... Já mandei a apresentação em inglês pra... Entendeu? Justo. Então, esse cara é bom de falar em diretoria, inclusive de apresentar o que a gente está fazendo, inclusive de desenhar o que a gente está fazendo, mas de repente o que a gente já está fazendo. Então, é isso que eu te falei. Batidão, na hora que vim mesmo entender do BRIC, cara, velho, aí isso, de repente o Vinícius apareceu, o que é isso aqui? Aí eu tô aberto, entendeu? Aí você vai usar a sua rede de contato, né? Então você vai usar gente que você conhece aí, que são 20 anos de contato aí que você vai levantar. Então não é difícil, então, cara. Pelo que eu tô pegando, assim, ok, você já falou antes, eu já conversei com 4 diretores e tal, não sei o que, tá. Mas, cara, quando o gestor fala, você vai pro outro para conversar com pares, oi, tá, então o papai já vai depois, tá bom? Quando você já vai pro pares, peraí que o meu chefe mandou uma mensagem. Dá prioridade aí. Ele quer ver o que ele achou. O que você achou desse cara? É isso mesmo que eu senti? Ou não, né? Eu vi isso. Porque esse cara que tá lá, que você mandou, ele não vai fazer perguntas específicas de originação. Ele vai tentar ver se você já viu isso. Entendeu? Ele não tá olhando isso. O cara é financeiro, cara. O cara quer ver planilha. O cara quer ver aquela planilha lá que você botou lá, dashboard. Quer ver isso. Entendeu? Eu sei. Ele vê, ficou vermelhinho, ficou verde. Ele só vê isso. Ele não entende onde vai a nota, onde vai o soja, onde vai a CPR. Ele sabe que existe. Entendeu? Ele sabe que existe um imposto de renda, ele sabe que existe, que análise isso. Mas, então, cara, eu acho que é presente de Natal aí, cara. Tô torcendo muito aí pra esse trem aí, cara. Não sei, mas assim, pelo cargo aí, deve ser um valor bacana, um nível bacana. Então, cara, vai, um abraço esse trem aí. IBA é uma porteira absurda. Eu imagino. Então, deixa eu te mostrar o vídeo do cara. Mostra aí. Então, eu faço essa apresentação que eu te fiz, então a gente vai pular. Eu faço ela mais rápido, porque eu tava vendo aqui o tempo. Eu faço ela em 15, 20 minutos, tá?
eu acho que explorei mais aí o... Cara, meu computador tá esquisito demais, né? Aí o meu nem liga mais. Hum, O meu tem 10 anos, aí eu troquei o HD dele para SD e botei uma memória e falei assim, agora você vai viver mais 5, mas ele desaforou e falou, não vou viver mais nada, não. Vou ter é. que comprar um novo. Eu... Acaba que hoje em dia a gente quase não usa, né, velho? Antes a gente usava mais, né? Com o celular, agora você meio que resolve quase tudo. Sabe, Hermínio, porque é um contrato de venda de sementes. Aí principalmente eram esses Deixa eu ver se eu acho Peru aqui. e Eu vou achar a parte, tá? algumas Só- situações da África e por aí. E na Santa Bastante basada nisso. Aí, cadeia do supply chain. Fizemos vários movimentos melhorando a qualidade, melhorando os processos. O site recebeu excelência em parte de segurança e meio ambiente e também foi reconhecido como um site de diversidade e inclusão em 3 pilares. Ó, Vinícius, vai aparecer pra você aí. Nas operações, na liderança. Tivemos também um incremento de público de PCD. Aqui é aquela parte que eu falei final, ó, há pouco ali. E também era um time de mais ou menos 50. ok. Evandro, você já pensou em seguir para a carreira acadêmica Ó. ou não? Não. Não? Pelo contrário. Assim, Hermínio, se for para ir para uma vida acadêmica, talvez no final da carreira, como algum legado, alguma coisa assim, mas não por agora. Eu vejo que você também tem muito um viés para trabalhar com parte de planejamento. Correto. Acho que sua carreira também teve bastante basada nisso. É isso ou não? Foi o início da minha carreira, Hermínio. Então, eu acredito que isso me ajudou a ter uma visão mais holística dos processos. Porque é muito comum, às vezes, você escuta muito, falta planejamento, alguma coisa nesse sentido, e a minha carreira já começou dentro de um planejamento. Logo que eu comecei, por ser eu estudei uma graduação mais técnica que agronomia. Então eu fiquei por mais ou menos 3, 4 anos nessa função. Eu estava num ambiente corporativo e eu sentia falta dessa visão mais técnica de chão de fábrica. Aí eu migrei, fui para o chão de fábrica, fui para a indústria, fui para campo. Então acho que isso acabou ajudando muito a visão como gestor, ter mais empatia. Quando você perceber algum gap no processo, digamos, você sair da cadeira e ir lá entender o que precisa ser melhorado, o que está acontecendo. Então, acho que o planejamento, acredito, me ajudou a ter uma visão mais abrangente. Bom, parabéns pela carreira. Belo histórico aí. Obrigado, Os hein? prêmios e tudo aí. Parabéns. Quantos você tem, Evandro? Foi a pergunta, não tá? Eu tenho 42. Eu formei e já entrei no... Aliás, antes de formar... Jovem com uma bela carreira. Para falar a verdade, Hermínio, eu comecei com 14 anos como empacotador de supermercado. Na época permitia trabalhar. Eu comecei muito jovem, então quando eu fui para a universidade eu já fui com mais maturidade, eu acho, eu acredito. E aí nessa época eu buscava muito crescer assim, e entender bem. Aí eu acabei me identificando com a Nestlé, acho que ela acabou me ajudando esse início, e depois eu fui para a Monsanto, ajudou mais ainda. Nessa sua carreira, você ouviu algumas partes lá que você teve contato com o produtor rural. Sim. Mas você teve muito contato com os clientes das empresas que trabalhou, ou você se vê mais uma parte operacional dentro das empresas? Não, Teve comercial ou operacional? Teve Como é que você se vê? comercial. Tinha tanta parte comercial, inclusive muito mais difícil de vender os contratos, sabe, Hermínio? Porque é um contrato de venda de sementes. Então, o agricultor tinha que fazer tudo, a gente tinha que influenciar para ele executar, digamos, com perfeição, e basicamente o risco era mitigado através da nossa assessoria técnica, mas todo o risco acabava sendo do agricultor. Então, dependendo da região, principalmente essa região aqui de Minas Gerais, esse Triângulo Mineiro, ele é uma região rica em HF, principalmente batata, que são culturas de valor agregado alto. Então, para você influenciar a pessoa a sair de uma cultura dessa para uma cultura de talvez menor rentabilidade,
era bem desafiador. Então, tratava diretamente com agricultores. Vou dar uma geral. É a parte que ele que fala, tá Vinícius. precisando. Camila, quer falar alguma coisa antes que eu vou falar alguma coisa? Não, eu só ia perguntar RH. pra você, eu só queria entender um pouco mais. Você, em algum momento aqui no começo, na verdade, você citou que trabalhou com importação e exportação. E aí eu só queria entender um pouquinho mais, assim, Legal. como é que foi. Tá bom. Teve 2 momentos, Camila. Eu acabei exemplificando na Monsanto, e eu trabalhava dentro da área de planejamento, tinha a parte de comércio exterior. Então, tinha a parte... eles usavam um conceito onde tinha o menor custo de produção, fazia a produção. Então, no Brasil, sempre foi mais favorável esse tema. Então, aqui na América Latina, fazíamos a produção e aí exportávamos para Colômbia, Venezuela, Paraguai, principalmente eram esses, o Peru e Chile, eram esses clientes. Algumas situações da África, por aí. E na Santa Helena, no amendoim, foi dentro da Terra Nantes, ela tem a produção da matéria-prima para processar e virar o alimento, a exemplo da paçoquita, que é um dos produtos mais conhecidos. E o outro viés foi exatamente quando a Argentina teve algumas questões políticas, econômicas, e acabou abrindo espaço para o Brasil fazer exportação de amendoim. O mercado do amendoim de exportação era pequeno, principalmente na Europa, e aí a Santa Helena conseguiu encaixar ali uma demanda interessante. Então, trabalhávamos com exportação para amendoim também. Mas você conhece o processo documental necessário tudo para fazer a parte de desembaraço, toda a parte de importação e exportação? Da parte de sementes, eu fui a foi uma época que eu era contribuidor individual e eu fazia essa parte, invoice e tudo mais. Como é que eu chamo? Fala lá.